Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou o professor Skin e hoje nós vamos ter uma aula sobre raiz quadrada exata, tá bom? Só que não vou ensinar aquele método de fatoração que muita gente não gosta. E até eu vou mostrar um método prático que você pode resolver todos os seus problemas com raiz quadrada exata, né? Então, vamos lá? Então, para iniciarmos, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos revisar primeiro os números quadrados perfeitos de 1 a 9. O que é um número quadrado perfeito? Aquele número que vai ter raiz quadrada exata, tá bom? E para isso a gente vai pegar cada número e elevar ao quadrado. Por exemplo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. E 9 ao quadrado, 81. Eu só estou utilizando isso para demonstrar o meu método, certo? É bem simples, você vai ver como você conseguirá fazer qualquer raiz quadrada de forma bem rápida. Então vamos seguir. Ó. Outra coisa que vai ser importante, a única segunda coisa que a gente precisa é alguns números que se terminam em zero. No caso, 10 ao quadrado são 100, 20 ao quadrado são 400, 30 ao quadrado, 30 vezes 30 é 900. Fazer isso aqui é muito fácil, pessoal. Você só precisa, por exemplo, 30 ao quadrado. Você vem aqui, 3 vezes 3, 9. Acrescenta 2 zeros. Pronto, resolveu. Olha o 400. Você pega 4 ao quadrado, 16. Acrescenta 2 zeros, 1.600. E 50 ao quadrado dá 2.500. Com essas duas partes, os números de 1 a 9 elevado ao quadrado e com esse intervalo, você vai ver que vai ficar fácil calcular qualquer raiz que apareça. Veja só. Primeiro, vamos partir da observação. Os números, os resultados que a gente obteve lá de 1 a 9 foram esses. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. Agora observe uma coisa bem interessante. Ó, temos aqui 1, 4, 9. O final desse aqui é um 6. 5. Só que aqui, ó, 6 outra vez, 9 outra vez, 64 novamente e 1. Então, são bem poucos os finais possíveis para números que possuem raiz quadrada exata. São apenas 1, 4, 5, 6 e 9. Então, pessoal, o que isso nos ajuda? Ajuda que, para que o número tenha raiz quadrada exata, ele precisa terminar em um desses valores aqui. 1, 4, 5, 6 ou 9, certo? Só dessa maneira ele vai ter raiz quadrada exata. Todo número que terminar neles tem raiz quadrada exata? Não. Mas só tem raiz quadrada exata se terminar em um desses valores. Agora nós vamos para a aplicação do método, certo? Fique bem atento e veja como ele vai lhe ajudar bastante. Por exemplo, raiz quadrada de 361. Qual seria? Bom, é só a gente unir as duas coisas que fizemos anteriormente. Primeiro, nós vamos ver a questão em que intervalo vai estar 361. Como assim? Bom, nós vimos que 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado é 400. Então, o intervalo vai de 100 a 400. Será que o 361 está nesse intervalo? É claro que sim, né? Então, o que isso me diz? Que como a raiz de 100 é 10 e a raiz de 400 é 20, então o 361, a raiz dele estará entre 10 e 20. Então isso já me tirou um monte de outras possibilidades de eu testar à toa, né? Então agora eu sei que eu tenho que ser o número que está entre 10 e o 20. E a outra coisa, pessoal, vamos só voltar aqui. Ó. O número 361, ele termina em 1. Então, veja só. Os números que elevado ao quadrado terminam em 1 é apenas o número 1. 1 ao quadrado é 1. E o 9. 9 ao quadrado dá 81. Então, olha como isso facilitou demais a nossa vida.
Eu já sei que o número está entre 10 e 20 e que ou ele termina em 1 ou ele termina em 9. E uma outra coisa ainda, como 361 está muito mais próximo de 400 do que do 100, eu vou testar o número maior logo. Primeiro vou só demonstrar o 11. 11 vezes 11 daria apenas 121, então não seria a raiz quadrada de 361 número 11. Seria então 19. 19 vezes 19, 361. Recapitulando. A primeira coisa que você faz é olhar em que intervalo está o número que você deseja tirar a raiz quadrada. Se entre 10 e 400, 400 e 900, tá bom? Depois de feito isso, você olha o finalzinho dele e vê quais possibilidades de número lá de 1 a 9 que elevado ao quadrado termina no final, no caso aqui de 1. A gente viu que é só o 1 e o próprio 9, então vai ficar assim. Testamos primeiro o 11, deu 121, e depois testamos o 19 e deu certinho, certo? Se o número a gente tem certeza que tem raiz quadrada exata, isso funciona perfeitamente. Vamos ver mais um exemplo para você tirar qualquer dúvida que ainda tenha ficado, tá bom? O número agora é 1936. Me diz aí qual é a primeira coisa que você vai fazer. Ah, isso aí. Você vai ver o intervalo que ele se encontra. Ele está entre 10 e 400? Não, né? 400 e 900? Também não. 900 e 1600? De jeito nenhum. Então ele vai estar entre 1600 e 2500. Ok. Então, a raiz de 1600, como você viu lá, é 440. E a de 2500 é 50. Então, eu já sei que a raiz quadrada desse número aqui é o número que vai estar entre 40 e 50. Agora ele terminou em 6. Quais são os números que elevado ao quadrado termina em 6? É o 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16. E o 6, porque 6 vezes 6 são 36. Então, nós vamos testar primeiro o 4. Se está entre 40 e 50, então termina em 4, é 44. Então, 44 vezes 44 já caiu em cima, ó, 1936. Então, raiz quadrada de 1936 é o 44. Viu como esse método não precisamos fazer faturação nem nada. Se fosse fazer a faturação desse número, ia dar muito trabalho. Mas dessa forma aqui, saiu bem prática e, como eu falei, pode ser aplicado a qualquer número quadrado perfeito, tá bom? Não terminou a aula ainda, mas se você gostou do método, eu peço que você deixe seu like para que esta aula seja divulgada para outras pessoas no Brasil que falam a língua portuguesa. E vamos agora à parte mais interessante, que é o nosso desafio. Vamos ver se você realmente pegou o jeito, tá bom? Então, olha só. Para o nosso desafio, eu quero que você me diga quais são as raízes quadradas de 289, 1024, 2304. Certo? Se você ainda não pegou, dê pausa no vídeo, pegue papel e caneta e tente aplicar o método aí. E logo em seguida você veja que é o resultado. Então, terminou? Então vamos lá. 289. Como ele só pode ser feito aí, ele está no primeiro intervalo de 100 a 400. Então, é entre 10 e 20. Então, os números que terminam em 9 é o 3 vezes 3, 9, e o 7 vezes 7, 49. Então, você deve ter testado 13 vezes 13, que não deu certo, mas 17 vezes 17 dá exatamente 289. Viu como é interessante isso aqui? E o 1024, será que você acertou também? Bom, 1024 já está no intervalo de 900 até 1600, né? Então, 900 é 30, 1600 é 40, está entre 30 e 40. Ele terminou em 4. Quais são as possíveis terminações para 4? Tem o 2, né? 2 vezes 2, 4. E tem o 8. 8 vezes 8, 64. Então, você deve ter testado o 32 e observou que realmente já ele é a resposta. Não precisou nem fazer duas contas. Que bom, né? E para finalizar nossos desafios, se você acertou esse 2, aposto como você acertou o terceiro também, 2304. Esse aí já se encontra no último intervalo, né? Entre 1600 e 2500. Então, entre 40 e... Agora, ele terminou em 4, então ele também ou termina em 2 ou termina em 8. Então, você vai testar o 42 e o 48.
Você deve ter testado primeiro e viu que não deu certo, mas ao testar o 48, você viu que dá realmente 2.304. Então, muito obrigado por ter assistido esta aula, certo? Espero que ela possa lhe ajudar e que você, é importante que você pratique para nunca mais ficar em dúvida, certo? Tente, pratique bastante, que é para você realmente aprender. Aquilo que fica fixado na nossa mente nunca mais sai. Então, um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.